Vamos falar sobre as nossas emoções e a comida. Gente, hoje vai ser quase uma aula assim de... Teremos um pouquinho de fisiologia, né? Pra gente poder entender muitas vezes o que tá por trás do nosso comportamento. Eu sempre vou dizer aqui que é importante a gente saber como a gente funciona. É importante a gente saber que não é só uma questão de ter força de vontade ou não. Temos uma questão fisiológica, uma questão biológica associada aos nossos comportamentos, né? Além do fato também de ter toda uma carga genética, uma hereditariedade, uma predisposição, né? Todos os nossos hábitos, tudo aquilo que a gente cresceu vendo nosso pai, nossa mãe fazendo, isso tudo influencia muito no nosso comportamento e também na nossa relação com a comida, também no nosso emagrecimento, também a maneira como a gente lida com o alimento e principalmente a maneira como a gente lida com as nossas próprias emoções. Eu costumo dizer que ninguém nos ensinou, né? O que a gente tem que fazer quando a gente está triste, ou quando a gente está ansiosa, ou quando a gente está com raiva. Por acaso seu pai e sua mãe falaram para você o que você tem que fazer quando você está assim, quando você está ansiosa, né? Quando a gente é criança, a gente já sente vários tipos de emoções, né? Inclusive, esse é um dos grandes motivos que as crianças fazem birra. É porque elas não sabem lidar com as próprias emoções. Imagina, você que é adulto tem essa dificuldade e você que é adulto, você já tem um cérebro mais desenvolvido que a criança, inclusive, porque ele já está completamente formado, né? Os estudos indicam que até os 21 anos finaliza completamente toda a formação do nosso cérebro. Então, até os 21 anos, o nosso cérebro ainda está em formação, em fase de acabamento, gente. Tem toda uma questão de neurotransmissores, sinapses, bainha de mielina, enfim, não vou ficar falando isso pra vocês, porque às vezes a gente fica boiando. Mas eu gosto de dizer isso, que tem coisa que a gente desconhece. Então, por isso que dizem, né, que realmente a maioridade começa ali com 21 anos, por quê? Porque é quando o cérebro ele está mais maduro. Entende? E é por isso que quando a gente é adolescente, a gente acaba fazendo umas escolhas meio esquisitas. Porque tem uma parte do nosso cérebro que não está completamente evoluída. Então, o que dirá uma criança, né? Como a Paola colocou ali, engole esse choro, para de fazer manha, vai brincar, pega esse pirulito, não é verdade? Quando o bebê começa a chorar, a criança começa a chorar, o adulto já assiste aqui esse desenho, ou seja... o adulto não ensina a criança, o bebê a lidar com as próprias emoções. Ele dá algo como recompensa, como um conforto, entendeu? Eu até iria dizer assim, a gente aprende a se automedicar com muitas vezes a comida, muitas vezes com sexo, droga, internet, porque a gente tende a fugir das nossas emoções justamente porque a gente não sabe lidar com elas, né? Então, é nosso papel como adultos, gente. Como adultos, nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções. Isso faz parte da nossa responsabilidade. Isso faz parte do nosso amadurecimento. A gente desenvolver a nossa inteligência emocional, tá? E aí, já que eu tô falando de cérebro, eu vou me arriscar aqui, gente, a desenhar o nosso amigo, né? Oh, Deus. Eu vou me arriscar aqui a gente a desenhar um cérebro básico, tá? Mas é só pra gente entender mesmo o que está associado à nossa emoção com o nosso comportamento. Porque hoje o tema da aula é emoções e o descontrole com a comida. A gente tá falando de uma emoção e de um descontrole, ou seja, o descontrole é o nosso comportamento. Concordam comigo? Então tá, se vocês tiverem pergunta, vão mandando, tá? Gente, digamos que esse aqui é o nosso cérebro, certo? E aí, eu não vou explicar cada parte, até porque, gente, nem sei de tudo isso, tá?
Mas a gente estuda que ele tem algumas divisões importantes e que estão associadas com o nosso tema de hoje, que seria o quê? Vou até fazer de outra cor. Na parte central, primeiramente, começamos com o cérebro reptiliano. Os cientistas dizem que é a primeira parte a ser formada, né? Ele começa aqui pelo tronco cerebral, tem o cerebelo aqui embaixo, é a parte mais primitiva do nosso cérebro. E aí ele começa a se desenvolver o quê? Nessa parte central aqui, fica algo chamado sistema límbico. Deixa eu até fazer aqui um... O sistema límbico, ele é responsável, dentre várias coisas, pelas nossas emoções, gente. E o mais interessante do sistema límbico é o quê? Que dentro desse sistema tem várias partezinhas, e uma delas é uma parte importante, anota aí. Eu quero que você anote isso aí no seu caderno, né? Então, uma delas é o hipocampo, que é responsável pelas nossas memórias. Então, tudo que te aconteceu na sua vida, se você tem algum trauma, alguma experiência, alguma situação também boa, né? Quando você lembra de uma viagem, quando você lembra de qualquer coisa assim, quando você, as nossas palavras, a nossa linguagem, tá tudo lá registrado, gente, no hipocampo. É um trocinho pequenininho, mas muito importante no nosso cérebro. E ele é responsável, então, por esse armazenamento da nossa memória, um dos responsáveis, né? E isso fica dentro aqui desse sistema límbico que estou mostrando para vocês. Outra parte muito importante desse sistema límbico é um negocinho chamado amígdala. Gente, é um negocinho bem pequenininho. Não é a amígdala aqui da garganta, tá? É a amígdala realmente fica no sistema amígdala, se eu não me engano se chama. Aí você diz, Bárbara, por que você está falando isso? Porque a gente precisa se conhecer, né? E conhecer esse cérebro maravilhoso que Deus criou também nas nossas cabecinhas. Então, a amígdala, gente, ela é responsável pelo colorido emocional. Sabe quando você, às vezes, sente... Quer ver um negócio que mexe muito comigo? É cheiro de chuva. Quando eu sinto cheiro de chuva, aquilo me leva para uma época na minha infância, para um lugar, para uma cena que eu tenho, que eu estava sentindo esse cheiro de chuva. E aí aquela cena eu tenho várias emoções, uma delas é medo, porque eu lembro que era num dia escuro, eu estava passando pela sala e eu senti aquele cheiro e eu estava sozinha e eu fiquei com medo, inclusive estava indo tomando banho. Olha só em pensar, em sentir, eu já sinto o cheiro, eu sinto as emoções envolvidas naquilo, eu já tenho o sentimento registrado daquela situação. Por isso que quando você escuta uma música, quando você, né, às vezes come um alimento que tem muita carga afetiva para você, aquilo te leva lá naquela época, lá naquela sua vida. Por quê? Porque a amígdala associada ao hipocampo, a memória, traz pra gente essas vivências. E é como se o cérebro não conseguisse identificar passado ou futuro, ele sente agora. Percebe? Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Entendido isso aqui, gente, entendido isso aqui, olha que maravilhoso, todos nós temos isso, né? Então, o sistema límbico, ele é um dos lugares do nosso corpo responsável pelas nossas emoções. Do contrário que a gente pensa, não é aqui no nosso coração, né, gente? O coração, ele é, acho que, só um símbolo para representar as nossas emoções, mas as nossas emoções vêm aqui também, do nosso cérebro, certo? E aí, a outra parte super importante do nosso cérebro é essa aqui, ó. Aqui fica algo que é brilhante, que é a nossa função desenvolver isso aqui, que se chama o córtex pré-frontal. Meu, eu tô saindo do vídeo, que legal, né? O córtex pré-frontal, ele é responsável, gente, por 3 coisas super importantes que vai definir o quão maduro você é, entendeu? Então aqui nós temos, dentre outras coisas, a tomada de decisão. Segundo, moral.
e a nossa ética. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Certo. Por que eu tô falando isso aqui, gente? O córtex pré-frontal, que é essa parte aqui do cérebro, aqui da frente, gente, é uma das últimas partes do nosso corpo a ser desenvolvida. O adolescente não tem essa parte aqui completamente finalizada, né, pra usar nesse sentido. Por isso que às vezes ele vai tomar uma decisão esquisita, vai... Só que o problema é, muitos adultos parece que também não tem essa parte do córtex pré-frontal finalizada, parece que ainda está em desenvolvimento. E o nosso cérebro é algo maravilhosamente adaptável, ele é maravilhosamente capaz de aprender, se reinventar, ele é muito flexível nisso, né? A gente chama de neuroplasticidade, ele é incrível para se reconstruir, para desenvolver novas células, novos neurônios, fazer novas sinapses, enfim, é maravilhoso, né? Tá certo que com o tempo a gente vai perdendo neurônios, né, até a nossa idade mais avançada, velhice, mas de certa maneira, quando ele é estimulado, a gente retarda esse envelhecimento também do cérebro. Estimulado cognitivamente nos aprendizados e no exercício físico, nos nossos hábitos, na nossa alimentação, que também vai influenciar na composição do nosso cérebro, entendeu, gente? Então, eu sei que eu tô numa parte mais técnica, mas você já viu isso aqui alguma vez na sua vida? Responde aqui nos comentários pra mim. Responde aqui nos comentários pra mim se você já sabia disso aqui, que você tem isso aqui dentro da sua cabeça. Responde aqui pra mim que eu estou curiosa pra saber, tá? Eu sei que quem é da área, nutricionistas estão me assistindo, ou até mesmo outros psicólogos, médicos, enfim, vai saber disso aqui, né? Às vezes até algum professor, biologia, na verdade. Responde pra mim isso nos comentários se você sabia. Ó, a Lívia disse, não assim de forma tão detalhada. E isso aqui não é nada, viu, Lívia? Eu tô fazendo assim de uma parte bem superficial, só pra gente entender a fisiologia do que? Das nossas emoções e do nosso descontrole ou controle, né? Que seria a tomada de decisão. Então percebe que tá tudo aqui no mesmo, vem tudo do mesmo lugar, certo? Não exatamente, mas é tudo parte do nosso também desenvolvimento cerebral, tá? Então, gente, é importante a gente entender o quê? Que as nossas emoções, elas vão acontecer. Nós não temos como fugir delas, nós não temos como controlar as nossas emoções. Eu quero que você escreva isso. Nós não temos como controlar as nossas emoções. Se engana quando alguém diz que eu controlo as emoções. Não, você tem a capacidade de desenvolver e gerenciar melhor os seus pensamentos, o que vai permitir um sentimento mais favorável para um comportamento que tenha um resultado melhor, entende? Por quê? Isso aqui que eu vou escrever agora, você tem que gravar assim, ó, isso aqui vai servir para tudo na sua vida. Você tem que gravar porque qualquer coisa que você fizer, você vai ter a condição de consultar esse esquema, gente. Esse esquema que é o seguinte, gravem isso, tá? O pensamento ele gera sempre uma emoção. É uma sequência. Então, todo pensamento gera um tipo de emoção e essa emoção, por sua vez, gera um tipo de comportamento. Entende por que às vezes você não tem o controle sobre a comida? Entende por que às vezes você perde esse controle, então você descontrola-se na comida? Não sabe quando parar, não sabe o que escolher, não sabe como se alimentar, ou às vezes acaba descontando as emoções na comida, porque tudo começa aqui, gente, no nosso pensamento, no nosso cognitivo.
A Paula perguntou, Bárbara, depressão mexe ali nesse sistema que tu mostrou, né? Mexe sim, Paula. A depressão tem relação com desequilíbrios neuroquímicos. Então, esse sistema límbico, todo, na verdade, o nosso cérebro ele vai ter produções, né, de serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, esses são hormônios do bem-estar, do prazer, da alegria, do humor, né? O sistema límbico, ele é responsável, então, pelas emoções, então, vai ser também os responsáveis pelo nosso humor. E aí, o que acontece na depressão? Um desequilíbrio, certo? Um desequilíbrio desses neurotransmissores, e aí, com a medicação, a gente consegue equilibrar novamente e, às vezes, não é necessário, às vezes... com a terapia, com o autoconhecimento, entendendo das suas memórias, entendendo daquilo que você pensa que é certo, as suas crenças, que tá tudo no sistema límbico, ali na memória e tal, no córtex também, né? Porque o córtex, gente, é essa parte... tá lá na outra página, mas é a parte externa do nosso cérebro, é um pouco a parte mais... Ela é responsável pelo pensamento, assim, por associar eventos externos a eventos internos, entendeu? E aqui é realmente mais a parte da tomada de decisão moral e ética. Sempre lembrem dessa parte aqui, primeiramente, tá, gente? É a mais importante. Mais importante não, mas pra gente desenvolver, pra gente tomar decisões, tá? Então, a depressão, ela vai estar, assim, associada a esse sistema que eu mostrei. Então, gente, o que é importante a gente saber desse esquema aqui quando a gente fala sobre emagrecimento, sobre alimentação, sobre o meu comportamento, né? Minha relação com a comida. É que todo esse comportamento seu, se você tem descontrole com a comida, se você desconta suas emoções na comida, tudo começa com um pensamento, com alguma crença. Nossa, tá? Só que as emoções, como eu falei, elas não são controladas. O que isso significa? Que sentir emoções é absolutamente natural e normal. Você sabia que nós, cada ser humano, tem 7 emoções básicas universais? Anota aí no seu caderno. 7 emoções básicas universais. O que isso significa? Que não importa raça, idade, cor, sexo, origem, não importa, gente. Os estudos indicam que temos 7 emoções básicas universais. Temos muito mais que essas, tá? Mas, e tem gente também que diz que é menos, tem gente que diz que é mais, que são essas básicas, né? Mas eu gosto de trabalhar com essas 7 emoções a partir de um livro da Susan David, se eu não me engano. É muito interessante sobre, que ela fala sobre as nossas emoções também. E aí, quais são elas? Anotem aí. Temos medo, raiva, nojo, tristeza, desprezo. 1, 2, 3, 4, 5. Alegria. Não, vamos por surpresa primeiro. Surpresa. Alegria. Certo? São essas 7 emoções básicas. Vocês estão conseguindo enxergar? Sete emoções básicas, ou seja, eu não sei se você parou para perceber, mas dessas 7 emoções, digamos que 5 são emoções que a gente tende a interpretar como negativas, certo? Medo, raiva, nojo, tristeza e desprezo. Surpresa, eu categorizaria, assim, se a gente pudesse categorizar as emoções, né? Porque eu já vou falar sobre isso. Em algo neutro, né? Porque a surpresa pode ser boa quanto ruim, certo? E aí, eu não sei se você percebeu, mas temos apenas uma emoção básica positiva, que é a alegria. Interessante que a gente foge das emoções negativas, a gente não quer sentir as coisas ruins. Uma, porque não nos foi ensinado a apenas sentir. Outra, porque a gente não quer sentir as coisas boas. Então, a gente foge das emoções negativas. A gente não quer sentir as coisas ruins. Uma, porque não nos foi ensinado a apenas sentir. Outra, porque a gente não quer sentir as coisas boas. Então, a gente foge das emoções negativas. A gente não quer sentir as coisas ruins.
Outra porque a gente tem o hábito, é um comportamento automático de fugir dessas emoções ruins, né? E outras porque a gente se força a sempre estar bem. Gente, é muito importante para o nosso autoconhecimento perceber que se a gente ficar fugindo dessas emoções, a gente está fugindo da nossa humanidade. A gente está fugindo de quem a gente é, com o nosso melhor e o nosso pior. Porque essas emoções, elas nos sinalizam coisas. Todas as nossas emoções nos sinalizam o quê? O que nós pensamos. As nossas emoções sinalizam aquilo que nós pensamos. As nossas emoções, elas são como se fossem um GPS dentro da gente. É através daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou, sabe, experimentando, que eu vou entender quais são os meus pensamentos mais profundos, o que passa dentro da minha cabeça, certo? O que eu tenho de crenças, o que eu trouxe da minha história, da minha casa, da minha família, quais as experiências que eu tive, o que me falaram, o que não me falaram, o que me faltou, o que não me faltou, o que eu tive em excesso na minha infância, na minha vida, na minha história, entende? Então, quando a gente pode fazer as pazes com isso, entender que tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem, a gente não tem como controlar isso aqui, a gente vai sentir, porque é importante isso como um GPS, tá? E aí isso vai definir muito o que a gente vai escolher depois. E aí lembrem, né, gente, é a partir dessa emoção do sistema límbico, né, que a gente pode gerenciar isso aqui, ó, tomar decisões mais assertivas, desenvolver o autocontrole, desenvolver a nossa consciência, o nosso autoconhecimento, que começa aqui. Sabe, gente, todas as experiências que a gente teve na nossa vida, elas é como se a gente fosse um celular zerado, e aí as experiências que a gente tem é como se fosse a galeria das nossas fotos. Isso vai ficando dentro da gente, sabe? Uma palavra, uma frase, algo que a gente viu, algo que a gente ouviu, tocou, experimentou, provou, tudo isso vai sendo armazenado aí na nossa nuvem, né, do celular. E aí chega uma hora que o nosso celular ele começa a dar uns bug. Por quê? Porque às vezes está muito entupido, às vezes está muito carregado, está carregado de muitas coisas ruins, entende? Está carregado de vírus, está carregado de um monte de coisa. Então é importante a gente entender essa sequência, certo? Para poder estar sempre o quê? Observando o nosso próprio comportamento, que vai levar a entender as nossas emoções. E essas emoções por que eu sinto medo do que eu tô sentindo? Do que eu sinto raiva? E eu quero que você anote isso agora, gente. Eu preciso pensar sobre o que eu estou pensando. Anote isso. Pensar sobre o meu pensamento. As pessoas, elas não fazem isso. O que eu tô pensando? Por que eu tô pensando isso? Ou da onde vem isso? Desde quando eu penso dessa maneira? Eu preciso aprender a pensar sobre o que eu estou pensando. Eu preciso ser curiosa a respeito de mim. E aí tem um negócio que eu até anotei aqui, gente, que eu acho o máximo. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas a gente começou a desenvolver emoções a partir do que a gente sente. Olha só, talvez vai fazer sentido. Às vezes a gente sente raiva por estar com raiva. Já aconteceu isso com você? Às vezes a gente sente medo por estar com medo. Às vezes a gente sente ansiedade por estar ansiosa. Às vezes a gente fica estressado porque está estressado. Parece esquisito, mas isso já aconteceu comigo. E às vezes é o que acontece com a gente, porque a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos.
Percebe? A gente não sabe lidar com essas nossas emoções. Aí você vai dizer pra mim, e Bárbara, como é que a gente lida então com as nossas emoções? É um treino, gente. Por isso que a gente chama de inteligência emocional. É treinar nossas habilidades de se perceber. É treinar as nossas habilidades de se conhecer, né? É por isso que a terapia é tão importante. É por isso que cursos de desenvolvimento, autodesenvolvimento é tão importante. É por isso que a gente lê sobre isso é importante. Pesquisar vídeo no YouTube, assistir palestras, sabe? O Augusto Cury fala muito sobre isso, né? Que hoje você tem cursos, né? Sempre se teve cursos sobre tudo, né? Então, faculdades sobre medicina, faculdades de medicina, faculdades de física, engenharia, direito, né? Mas aonde nos ensinam a lidar com as nossas emoções? Algo tão básico, algo tão importante para as nossas relações interpessoais, para o nosso trabalho, para a nossa saúde. Olha só, triste porque tá triste. Isso é uma coisa que acontece bastante, né, Paola? A gente fica triste por estar triste. A gente quer ficar bem, né? A gente quer forçar muitas vezes isso, né? E aí, se a gente está constantemente, então, fugindo dessas emoções, não lidando, comendo para descontar nossas emoções, a gente nunca vai estar no aqui, no agora, no presente. E aí, se a gente não viver o presente, a gente está sempre vivendo em piloto automático. Quem aqui se sente vivendo em piloto automático? A gente aprende a viver no piloto automático como um método não, né? Mas é como se fosse uma forma de sobrevivência. O nosso cérebro encontra os hábitos que são o piloto automático para ele economizar energia, tá? Então é natural que a gente viva nesse ritmo, gente, de estar no piloto automático. E é por isso que os hábitos são bons. Quando os hábitos são positivos, quando eles nos favorecem, quando eles melhoram a nossa saúde, o nosso cérebro ele já não gasta tanta energia assim, percebe? Hoje isso acontece comigo na atividade física. Por mais que eu tenha preguiça, por mais que às vezes eu vá com ranço, por mais que eu vá às vezes odiando, esse hábito ele já tá tão instaurado em mim que eu não fico mais gastando tanta energia para fazer o que eu faço. Entende? Mas isso você precisa desenvolver, você precisa persistir, você precisa ter uma certa constância, né? Para que isso venha a ser um hábito, porque tudo que você tem de hábito na sua vida hoje é porque você fez com constância, é porque você repetiu todos os dias, desde quando você era lá criancinha, entende? E aí por isso que a mudança de hábito ela é possível com toda certeza, mas ela exige de nós sairmos do piloto automático e o nosso cérebro não gosta disso, tá? Então, o descontrole, agora indo para essa parte do descontrole, ele acontece, gente, devido à falta de autoconhecimento e consciência. As pessoas tanto querem o autocontrole, né? Me escreve aqui nos comentários, quem quer o autocontrole? Quem quer o autocontrole, levanta a mão. É tão desejado, né? É tão desejado. E aí o mais interessante é que normalmente as pessoas que têm necessidade de controle, você já ouviu? Tem muita gente assim. Eu tenho necessidade de controle, eu quero controlar tudo, eu quero controlar que dê tudo certo. Isso é um dos motivos das pessoas serem tão ansiosas. Porque elas querem ter controle sobre todas as coisas, certo? Só que essas pessoas têm dificuldade de controlar a si mesmas. Como vão querer controlar as coisas ao seu redor ou controlar, às vezes, gerenciar, liderar pessoas, certo? Se elas não lideram a si mesmas. Se elas não se autogerenciam. E isso tem que começar por nós. Isso tem que começar a partir do quê? Aqui, gente, do nosso córtex pré-frontal, da tomada de decisão, do desenvolvimento. Percebe? Um monte de gente levantou a mão aí, né? Eu quero autocontrole, eu quero autocontrole. Eu quero que você anote aí, o autocontrole, ele é uma consequência do seu autoconhecimento. Quanto mais você entender o que acontece com você, seja nas tuas emoções,
e principalmente nos teus pensamentos. Quem você é, o que você pensa, quais são tuas opiniões, por que você age assim, qual é a tua história, quem é teu pai, quem é tua mãe, como é que foi tua educação, como é que foi teu desenvolvimento na escola, como é que é você no seu trabalho. Por mais que você deseje o autocontrole, ele vai começar a partir do teu autoconhecimento. Enquanto você não começar a desenvolver a consciência de tudo isso que acontece com você, você nunca vai ter o autocontrole, porque você vai estar sempre no piloto automático. Então, quando você está diante de um prato de comida e ele está muito gostoso, você vai ter dificuldade de se controlar ali. Vai perder o controle às vezes sim, porque vai estar muito gostoso, né? Gente, lembrando uma coisa assim, ó, muito importante. Eu não tô falando aqui sobre compulsão alimentar, tá? Porque uma das características da compulsão alimentar é a perda desse controle completamente, né? Não é só um exagero que acontece, que é natural, às vezes a gente exagera mesmo de comer demais, mas a compulsão alimentar ela é uma doença, então é diferente do que eu tô falando aqui, tá? E tem outros fatores porque acontece a compulsão alimentar. Aqui eu tô falando da gente poder ter mais consciência nas nossas tomadas de decisões e nas nossas escolhas, tá certo? Então, o autocontrole ele é fundamental para o nosso emagrecimento. O autocontrole ele é fundamental para a nossa saúde física e mental. Quando eu consigo entender e gerenciar meu comportamento, né? É aquela situação assim, ó, gente. Pessoas com baixa inteligência emocional, elas vão fazer o quê? Elas vão ter um pensamento, esse pensamento vai desencadear uma emoção, não precisa ser necessariamente essas aqui, tem muitas emoções que a gente sente, e elas vão agir rapidamente, elas vão reagir à emoção que elas sentem. Então, se alguém te ofendeu e você não tem muita inteligência emocional, é praticamente assim, é instantâneo, sabe? Você vai reagir, né? Quando alguém te fez uma crítica, você vai reagir. Não necessariamente falando, né, gente? Não necessariamente você vai pedir satisfação, você vai ser agressivo, não nesse sentido. Mas você reage aqui dentro. Às vezes você se fecha, às vezes você vai ficar magoado, entendeu? E, enfim, e também na nossa alimentação. Então é aqui que entra o fato de tô ansiosa, vou rapidamente o quê? Comer. Tô na padaria e tô cansada. Fui lá só pra, sei lá, ou no mercado, né? Fui no mercado e de repente senti o cheiro do pão fresco lá da padaria, na área da padaria do mercado. E aí, tô cansada. Tô com uma emoção, tô irritada com alguém do meu trabalho. Eu faço o que? Rapidamente já vou lá, compro sem pensar muito. Sem pensar muito, por quê? Porque o que vai mudar aqui o teu comportamento é você voltar pra cá. Quando você sentir uma emoção, você tem que voltar pra cá e pensar, mas eu tô realmente com fome? Isso realmente faz sentido com o que eu quero? Comer isso agora, ou essa quantidade, é realmente fundamental para mim? Entende, gente? Porque tudo vai começar aqui. A gente tem que pensar sobre o que a gente pensa. Então, quando a gente começa a se questionar, a gente vai começar a adquirir também mais autocontrole. Vamos errar? Obviamente que sim, porque ninguém nos ensinou a fazer isso, a gente está começando agora. Digamos que somos bebês emocionais, né? Engatinhando aí na nossa inteligência emocional para aprender a quê? A pensar melhor. Você precisa começar a pensar melhor, você precisa começar a pensar sobre o que você pensa. Tá, gente? Então, eu costumo dizer assim, né? Às vezes as pessoas dizem, mas Bárbara, é que nossa, às vezes não dá nem tempo de pensar, Bárbara. Às vezes eu tô ali em casa e meu marido pede pizza, né? E de repente, eu tenho que comer a pizza, certo? Ou às vezes, Bárbara, não dá nem tempo de pensar, porque o meu filho, ele
traz chocolate pra casa ou eu compro sorvete pra ele, e aí quando eu vi eu já tô comendo junto. E aí eu te pergunto, quem coloca comida na sua boca? É o seu marido que coloca a pizza na sua boca? É o seu filho que coloca o sorvete na sua boca? Não é que você não possa vir a comer isso e desfrutar isso, mas isso tem que fazer sentido com você, com o seu corpo, com a sua necessidade naquele momento. Por quê? Porque se você não sair desse piloto automático de só viver ali conforme essa influência, né, do teu ambiente, você vai se culpar. Vai ser uma alimentação feita com culpa, com frustração. Aí você vai terminar aquela refeição e você vai se sentir péssima. Aí você vai achar que você engordou. Aí você já vai ficar irritada. Aí você já vai comer mais. Entende, gente? Por isso que tem que fazer sentido. Quem que enfia a comida na sua boca é você mesma. É isso que a gente tem que se atentar. Que a gente tem como gerenciar o próprio comportamento. A gente tem como, durante a nossa refeição, dar um tempo, parar, respirar e ver, será que já não estou satisfeita? Dá uma levantada, vai no banheiro, toma um copo de água, espera um pouquinho, né, gente? O tal dos 20 minutos, vai dizer que às vezes você não sai da mesa assim, ó, nossa, com a barriga doendo de tanto comer. Gente, isso não é uma alimentação normal. Não é normal a gente ficar sempre com a barriga doendo. E a gente é acostumado a ficar porque come exageradamente, com descontrole. Os nutricionistas dizem que a gente tem que sentar diante da comida e se sentir, sair da refeição se sentindo como chegamos, no sentido de leveza, não com aquela coisa sempre pesada. E aí eu não sei como é que é na sua família, mas tem muitas famílias que têm o costume, né, de comer exageradamente até tá rolando, né? E isso realmente, isso também acontece comigo, também acontece na minha família. Às vezes a gente tá junto, vai no café colonial, meu Deus, por que a gente tem que comer até rolar? Aí vem junto o que? As nossas crenças, de que eu tenho que aproveitar, de que eu mereço, de que é de graça, que é a última oportunidade. Pensamentos, entende? Que vão gerar emoções e essas emoções vão dizer, eu vou aproveitar. E aí vai determinar o meu comportamento. Entende, gente? Então, para o autocontrole é importante aqui, ó, nossa tomada de decisão. É poder pensar sobre o que a gente pensa e mais, gente. Começar a observar, né? Saber o que comer, quando comer e o quanto comer. Por isso é importante a gente sair do piloto automático. A gente também desenvolver um diálogo interno. Quando a gente pensa sobre o que a gente pensa, a gente tem que também conversar com a gente, sabe? Eu já falei aqui várias vezes que eu tenho o costume de conversar com o meu estômago. Eu normalmente tenho o costume de conversar com o meu estômago. Do tipo assim, e aí, o que você quer comer hoje? Né? Por quê? Porque às vezes se a gente não se percebe, a gente tem uma fome da mente, que a gente fala, né? Ah, não sei se eu tô com fome mesmo, mas é hora de comer. É a fome da mente. Eu aprendi que almoço é hora de comer, jantar é hora de comer. O horário determina a minha fome, mas não é bem assim, gente. Entende? Então, tem que começar a conversar com você mesmo, conversar com a sua mente, com seus pensamentos e com o seu estômago também. Do tipo, e aí, tá com fome ou não tá com fome? Tá? Então, saber nomear para canalizar as nossas emoções, né? Então, se eu tô com medo, é comendo que vai aliviar? Se eu tô triste, é comendo que vai aliviar? Não, normalmente só piora os nossos sentimentos. Momentaneamente aquilo dá um prazerzinho gostoso, né? Tô ansiosa, parece que me apazigua, mas a gente tem que aprender a sentir. A gente tem que aprender a sentir, certo? Sentir as nossas emoções. E às vezes eu acho que a gente vai ter que fazer um movimento contrário, sabe?
Eu percebo, assim, o que? A situação que a gente quer ter tanto controle das coisas, que a gente vai tomando pra si tantas coisas, sabe? Vai pegando aqui tantas coisas, vai querendo dar conta de tudo. Deixa eu pegar aqui. Sabe, tipo assim, a gente vai querendo o controle de tudo e aí vai pegando as coisas, vai abraçando e vai achando que dá pra pegar mais coisa. E aí você pensa, não, eu tenho que ter controle de tudo, eu tenho que ter controle de tudo. E aí quando você vê, você já não tem mais braços, já não tem mais mãos, já não tem mais condições de abraçar mais nada. Entende? Porque você já tá carregado, você já tá pesado, você e ainda fica, eu tenho que ter controle na comida, eu tenho que ter controle na comida. Gente, às vezes eu acho que a gente tem que fazer um movimento contrário, que é o quê? É soltar as nossas certezas, as nossas, sabe, angústias, as nossas, sabe, eu sei que você vai me dizer, mas Bárbara, eu tenho muitas responsabilidades. Sim, a gente tem que aprender e a gente vai ter as nossas responsabilidades. Mas aí você tá livre para tomar as suas decisões. Se você ficar o tempo inteiro querendo abraçar tudo, controle de tudo e dar conta de tudo, você vai ficar ocupado demais para cuidar realmente de si mesma. Isso faz sentido o que eu tô falando? E aí, gente, pra gente finalizar, eu quero que você pegue a sua garrafa de água. Quero que você pegue essa garrafa de... Olha a minha como tá molhada. Sua garrafa de água. E tenha em mãos. Se você não trouxe garrafa de água, ainda dá tempo de você ir lá buscar rapidinho. A gente vai começar agora uma prática, gente, de mindfulness. Quem já ouviu falar sobre isso? É muito interessante porque a gente começa a se dar conta e ela permite muito autoconhecimento. E eu quero convidar você a fazer isso, se você sentir a vontade, é claro, né? Então você vai pegar a sua garrafa de água e você vai deixar do seu lado, tá bom? Eu quero que você encontre uma posição bem confortável. De preferência, se você estiver sozinha, no ambiente mais tranquilo, né? Sem barulho, sem interrupções. Mas a gente vai adaptar do jeito que der pra você fazer, tá? Então, sente confortavelmente. Feche os olhos e eu te convido a prestar atenção no que eu for falar, certo? Eu quero que você respire fundo umas 3 vezes. Respira comigo. Mais uma vez, inspira. Presta atenção no seu corpo fazendo esse movimento. Isso. Ainda de olhos fechados, inspirando e expirando. Quero que você preste atenção no contato do seu corpo com a cadeira, sofá, cama, não sei onde você está assistindo. Eu quero que você preste atenção lá na planta dos seus pés, aonde que eles estão tocando. Se tem alguma parte do seu corpo que toca com a outra, presta atenção nisso também. Isso. E agora eu quero te convidar, se você sentir a vontade, a pôr as mãos no seu estômago, no seu abdômen. Coloca a mão no seu abdômen. Respira fundo e traz sua percepção para lá, no seu estômago. Eu quero que você se pergunte o quanto, de 1 a 10, você se sente com fome nesse momento. Considerando 1, pouca fome ou nada de fome, e 10, muita fome. Eu quero que você
faça uma avaliação. Isso. Eu quero que você se questione da onde que veio a resposta dessa minha pergunta. Como que você tem essa referência? De onde veio essa resposta? Como que você sabe e como você chegou a esse número? Só se questione isso, certo? Agora eu quero que você se pergunte o quão cheia você se sente nesse momento. E de 1 a 10, você dê um critério. Considerando 1 nada cheia e 10 completamente cheia. Qual número representaria melhor essa sensação que você está sentindo no seu estômago de plenitude, de estar cheia? 1, nada cheia. 10, totalmente cheia. Se questione. Quão cheia você se sente? Veja se é possível você não pensar muito, mas apenas sentir essa parte do seu corpo. E agora, abrindo os olhos, apenas para você pegar sua garrafa de água e beber, eu quero que você vá bebendo a metade desse conteúdo, ainda no mesmo espírito, na mesma tranquilidade. Só abra sua garrafa e beba a metade desse conteúdo, prestando bastante atenção na água descendo, na água entrando em você, esse contato. Se não for possível beber até a metade, beba aquilo que é possível para você beber. Isso. Quando finalizar até a metade da água, eu quero que você novamente feche os olhos e volte a colocar as mãos no seu estômago, no seu abdômen, na parte, na região do seu estômago. Respire mais uma vez profundamente. E agora eu quero que você me pontue novamente a sua fome. Veja agora, quanto que ficaria? Sendo 1, praticamente nenhuma fome, e 10, o máximo de fome possível. Tente encontrar esses números, essas pontuações a partir das suas sensações corporais. Ok? Como que você descobriu esse número da sua fome? De onde veio a resposta novamente? E novamente sobre a plenitude, depois de meia garrafa de água, eu quero saber o quão cheia você percebe o seu abdômen. Quão cheio você percebe o seu abdômen e o quão cheia você se sente. 1, nada cheio, considerando que 10 é o mais cheio possível. Qual que é esse número da sua plenitude e como que você também descobriu essa resposta? E agora eu quero que você abra os olhos e beba o restante da água que tem na sua garrafinha. Vai bebendo o restante da água na sua garrafa até onde você conseguir. Se possível, beba tudo. Se você não conseguir beber tudo, você bebe até onde você conseguir. Pode ir bebendo lentamente, não tem muita pressa não. E aí, novamente feche os olhos, coloque sua mão sobre o abdômen e eu quero que você responda novamente o quanto de fome você tem nesse momento,
1, nenhuma fome, e considerando que 10 é o máximo de fome. E novamente, qual é a sua plenitude? O quão cheia você se sente? 1, considerando nada cheia, e 10, o mais cheia possível. Qual que é a plenitude do seu estômago nesse momento? Não existe respostas certas ou respostas erradas. É simplesmente a sua experiência. E agora, voltando a perceber o seu ambiente ao redor, as sensações do seu corpo tocando o lugar que você está sentada, o apoio do seu pé. Abra os olhos quando você se sentir confortável para isso. E me conta aqui como foi a sua experiência. Me conta aqui como foi a sua experiência. Da onde que veio as perguntas? Conseguiu sentir sua fome ou não? Conseguiu sentir a plenitude do seu estômago? As respostas vieram da onde? Foi da sua cabeça, da sua mente? Ou foi com a sensação corporal? Ó, que legal, a Lu tá falando, lutando com a mente para conseguir ouvir meu estômago. Paola disse, eu confesso que eu não consigo ainda saber minha fome. Isso é muito comum, Paola, muito comum. A Lívia disse, é interessante quando nós voltamos ao estômago para responder e não da nossa cabeça. Exatamente. Paola respondeu, não tenho um padrão próprio, preciso aprender a prestar mais atenção nisso. Gente, de fato, é reaprender a comer. É reaprender a se relacionar com o nosso corpo. A gente foge muito das sensações físicas. É como se você tivesse dificuldade também de saber quando você vai fazer xixi e quando vai fazer cocô. Entende? Ó, a Luluzinha tá falando, já estava sem fome, porém o nível de plenitude mudou ao beber a água. Olha que bacana. E assim, a água, ela não tem a caloria, né, gente? Ela só serve mecanicamente pra gente sentir o que? O espaço que ela ocupa dentro da gente, né? Então, a gente precisa, de fato, resgatar essas sensações corporais. Da mesma maneira com o nosso sono, o xixi, nossas necessidades, entende? Por que a fome, que é algo tão fisiológico, a gente traz tanto para nossa mente? Vocês percebem que não faz sentido? Vocês percebem como tá distorcido? E que pode ser muito mais simples e natural do que a gente imagina? É resgatar, gente, a naturalidade. E quando a gente resgata essa naturalidade na alimentação, né? Agora, sem categorizar alimentos, se isso é calórico, se é açúcar, se não sei o que lá. Não, é só resgatar a naturalidade, gente. Quando a gente faz come quando sente fome, sabe assim? Fome mesmo. E o que é a fome? É a necessidade de nutrir-se. É a necessidade da gente se abastecer de energia, né? Porque o alimento, ele vira energia, vira combustível para o nosso corpo. Então, sem entrar nessa questão de comer o que e tal, porque claro que é legal a gente colocar bom combustível no nosso corpo, certo? Mas só de você entender o seu comportamento alimentar, você já vai conseguir mudar o seu peso. Só em fazer esse exercício, gente, de entender a sua fome, de conhecer sua fome, de comer
e entender sua saciedade, você já vai conseguir mudar o seu peso, você já vai conseguir emagrecer. Porque a gente se engana quando a gente coloca uma coisa que é fisiológica. Claro que a fome, ela não é exclusivamente fisiológica, né? O ato de se alimentar também virou um ato de prazer, e não tá errado, tá, gente? A gente sentir prazer em comer. O ato de se alimentar virou no sentido de socialização. Então, quando a gente se relaciona com as pessoas, a comida também faz parte disso, isso é muito saudável. Mas o nosso peso, o nosso corpo vai responder muito bem quando a gente retomar o autoconhecimento, buscar esse desenvolvimento, buscar a consciência sobre tudo isso aqui que acontece com a gente, e a partir disso desenvolver o controle. Vocês percebem que pode ser simples? Então, gente, é isso que eu queria deixar de recado, de mensagem, de conteúdo para vocês nessa aula hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você, que você tenha saído com algum clique a mais aqui dessa aula. E quero agradecer profundamente a presença de vocês aqui. Quero agradecer quem topou fazer o exercício, quem topou fazer a prática, né? Vocês gostaram disso, gente? Querem que eu traga mais práticas dessa maneira? Tem tantas pra gente aplicar, que realmente, acho que permite a gente se dar conta de muitas coisas, né? A experiência permite a gente se dar conta de muitas coisas. Perguntaram aqui se a live vai ficar salva. Vai sim, Lu. Vai sim. Pode assistir lá do comecinho, onde a gente falou bastante da nossa parte do cérebro. E é isso, gente. Que Deus abençoe muito vocês. Nosso Pai, né? Ele é um ser assim, ele é um ser triuno, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é incrível na sua criação. Então, com toda certeza, ele também fez a gente com essa capacidade de se governar, de se autogerenciar, de se controlar também para a comida, tá, gente? Então, não desista de buscar isso. Comece por onde? Pelo autoconhecimento. Comece aonde? Entendendo as suas emoções, sentindo aquilo que devemos sentir. Eu sei que na teoria é muito fácil a gente falar, e que na prática, quando a gente está lá chorando na nossa cama, nem sempre é fácil, mas se você puder lembrar disso, de às vezes só sentir. Eu gosto sempre de dizer que a emoção, gente, ela é como tempestade. A gente sempre acha que a tempestade não vai passar nunca quando ela está acontecendo, né? E as nossas emoções também. Quando a gente está lá sentindo, a gente sempre acha que não vai passar nunca, mas passa. Emoções passam, elas são muito cíclicas. Num dia, a gente tem a capacidade de sentir tantas coisas. E é claro que isso vai se influenciar o nosso comportamento, entende? Então, muito obrigada. Olha só que lindas essas meninas. Eu que agradeço vocês. Que bom, Lu. Fico feliz que você gosta de me ouvir. Com a tranquilidade, transmite luz e conhecimento. Obrigada. É por isso que estaremos aqui todas as quintas-feiras, tá, gente? Um beijo no coração de vocês. Vou fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor foi muito sábio ao nos criar. O Senhor tem para cada uma de nós um propósito, um desejo, e o Senhor nos fez capazes de buscar a sabedoria. Ela está de livre acesso a nós, e que isso seja algo que a gente vá em busca, Senhor, de se conhecer quem o Senhor nos formou, nos criou, e que a gente possa também buscar, Deus, todo o propósito, todo esse autogoverno, esse gerenciamento para cuidar melhor das nossas saúdes. Esse é o nosso desejo, é por isso que a gente está aqui também nessa terra, para a gente ser responsável com aquilo que o Senhor nos deu. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe essas mulheres, essas lindas, que o Senhor possa abençoar suas famílias e que dê muita sabedoria a elas, para que elas possam aprender a serem mais autocontroladas, também na sua alimentação, também na sua saúde, na sua prática de exercício físico, em cada uma das suas escolhas. Esse é o meu desejo para elas, mas também para mim. Em nome de Jesus, amém.
Gente, boa noite, até mais.